Bom dia, nobilíssimos! Estamos ao vivo nesse dia de hoje. Sejam bem-vindos à nossa live. Conforme nós falamos, hoje nós vamos falar de mais uma chave poderosa, que é a chave do perdão. Guardar que a Ana e a Karine entrar para a gente começar a nossa live, tá certo, gente? Ana Karine, a gente está fazendo essa live. Nós prometemos que a gente ia. Bom dia, Karine, já vou aceitar você. Nós prometemos que vão ser 44 vídeos, certo? Ver se ela aceitou aqui o convite. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui. Vamos lá. E Good bom morning. dia! Good morning! Bom Tá dia. muito escuro aí ainda. Nossa Senhora, de madrugada aí em Orlando, hein? Aqui o sol já Escuridão tá de total. rachar, já desde 7 horas, desde 6 horas. Mas, olha, sinto falta desse sol de É manhã isso aí, cedo, viu? é isso aí. Karine, hoje mais uma chave poderosa, né? Hoje, Perdão. perdão. Hoje é uma chave bem poderosa mesmo, assim, que muda mesmo realmente a nossa vida, né? Quantas vezes, Precisamos Karine? perdoar, né, Juliano? A palavra de Deus diz, tem uma passagem que Jesus diz assim, 70 vezes 7. Quantas vezes 490, for né? necessário, né? 490? Quantas vezes? Infinitamente, Interessante, infinito. O perdão é Karine, essa infinito, né? questão do Não perdão. existe. Ontem eu estava conversando com meus filhos antes de dormir, eu fico ali com eles, eu vou conversando e vou treinando, e vou falando as chaves para eles, né? E, coincidentemente, eu falei essa passagem lá, de que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? Pedro, acho que é Pedro que pergunta, né? Eu até falei que foi Pedro que perguntou, nem me lembro direito. E Pedro perguntou, Eu Jesus acho que disse foi 70 Pedro. vezes 7. Aí o filho é uma metáfora, filho, é infinito, né? Mesmo que você falou aqui, quantas vezes forem necessárias você vai perdoar. E por que é importante o perdão, Karine? Vou te perguntar. O perdão é uma decisão, né? Não é um sentimento. Perdoar é uma atitude. E é importante porque quando você não perdoa, você fica dentro de você. É como se você estivesse aqui bebendo um copo de Esperando o outro veneno, morrer. olhando para aquela pessoa, né? E você tá lá, mata, e a pessoa tá lá vivendo a vida dela, não tá nem aí para você. E você tá aqui se matando, remoendo, ah, é porque separou, ah, porque, né, emprestei um dinheiro, não recebi de volta. Então a gente precisa perdoar. Primeiro porque quando nós perdoamos, né, Deus vai nos perdoar, porque ele diz assim: se você não perdoar o seu irmão, eu não vou lhe perdoar. Porque perdoar é amar, né? Então, nesse sentido do amor, Deus quer que nós amamos uns aos outros e precisamos perdoar para que isso aconteça. E para liberar a nossa vida, para a gente poder prosperar, para a gente poder crescer e Exatamente. focar em outras coisas, né? E assim, é bom entender que quando a gente começa a entender isso aí e começa a ter menos expectativas, não ter expectativas para as pessoas, e aí a gente não receber essas mágoas, e a gente não precisa, nesse sentido, entrar no perdão, porque você, no momento que a pessoa está ali brigando, tá? Você já está mentalizando, eu não vou receber isso não é para mim, já está perdoado naquele momento, né? E você não ficar com aquilo ali guardado de ressentimento. Então, você já tem que tentar fazer isso aí. Eu, principalmente, já entrei nessa fase há muito tempo atrás, né? Nesse sentido do perdão. Mas, Juliana, é tão importante porque muitas vezes a gente vê o perdão. Por que é que às vezes a gente é grosseiro com os filhos ou é uma maneira de agir? Porque a gente foi rejeitado na infância. Então, a gente tem que entender que o perdão não é só olhar para o agora. Você tem que lembrar o que foi que na minha infância aconteceu. Eu preciso perdoar uma mãe, preciso Karine, perdoar meu pai, meu tio, só, alguma coisa. é verdade. É Geralmente vem muito da forte. infância e são geralmente três bloqueios: a necessidade de aprovação, a rejeição e a autoimagem, né? Muitas vezes você foi rejeitado quando era criança e você não perdoa aquela pessoa que te rejeitou, que não te deu atenção. Às vezes é a própria autoimagem, você não tem a autoimagem suficientemente forte, né? E é aquele que você precisa de aprovação. Inclusive, eu estava trabalhando isso com a minha filha ontem. Eu falei para ela: você não precisa de aprovação. Se a pessoa disser que não gosta de você, que isso aqui, esqueça. Você pode, você é forte e tal. Dá vontade de entender. Liga o F, né? O F com um SE no final, né? Asterístico, né? Às vezes eu vou falar e tem aquele meme do dinossaurozinho, da fofa, né? Já viu o memezinho da fofa? É um dinossauro. É a fofa-se. Você não dizer aquela palavra. E eu disse: esquece, você não precisa ninguém aprovar.
você é boa, aí você vai trabalhando, porque essas chaves a gente também tem que usar em casa, na família, né? E perdão, gente, também são 4 tipos, né? Você tem que ter o perdão de Deus, você tem que se perdoar, perdão de si próprio, perdão seu para os outros e o perdão dos outros para você. Mas você falou uma coisa aí fantástica, que você só vai conseguir perdoar os outros e se perdoar. Aliás, Deus só vai te perdoar se você perdoar a si mesmo e se perdoar os outros, tá? Deus, ele segura aquele perdão. Ele depende primeiro de você dar o primeiro passo e querer perdoar. Senão, Deus, ele não te perdoa. É como se fosse uma coisa... Deus está esperando você tomar a atitude de perdoar. E é o que a gente vai convidar a fazerem hoje, vocês fazerem hoje, que é de perdoarem aquelas pessoas que estão ali com aquela corrente amarrada no seu calcanhar, aquela bola, aquele presidiário com aquela bola ali amarrada no pé, é o perdão. É aquela pessoa que não perdoou, você está carregando ela, né? Às vezes 20 anos você está perdoando, está com alguém ainda que precisa perdoar. Não faz aí, dá uma dica aí para quem quer perdoar, Karine, hoje. O que eu digo, vou voltar aqui nessa parte dos filhos, né? A gente tem que fortalecer a identidade deles, né, Juliana? Dizer assim, olha, você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança do Senhor, então você é lindo de qualquer jeito. As pessoas podem falar o que quiserem. Então você tem que ter entendimento que você é filho de Deus. Então você tem que estar preocupado com Deus. Sua imagem e semelhança é de Deus. Então nada pode abalar, né? A gente tem que ensinar isso aos nossos filhos e para nós mesmos. Agora, o perdão, eu entro nessa lógica de como Deus só perdoa quando nós perdoamos o próximo. O perdão acho que tem que começar com o nosso auto-perdão, né? O que acontece? Por exemplo, quando nós estamos educando filhos, se alguma coisa der errado, ou assim, o meu filho eu eduquei de uma forma e ele foi para o caminho que não era certo, né? Nesse momento, a gente cria uma culpa, né? Porque quando a gente não se perdoa, Juliana, imediatamente vem essa culpa. Então, a gente tem que liberar o perdão, nosso perdão em primeiro lugar, que eu acho, para poder a gente tirar essa culpa de nós, né? Porque é muito forte quando a gente tem essa culpa, porque você não se perdoa, você se sente culpado. Eu sou culpado porque meu casamento deu certo. Você tem que analisar os fatos, né? Tirar a culpa, pedir perdão, e aí você perdoar o próximo para que Deus possa lhe perdoar. E você vai, entre em comunhão com Deus e diz, Senhor, me perdoe, eu já perdoei aquelas pessoas. Se tiver, muitas vezes a gente talvez não tenha uma lembrança de um amigo da escola, que às vezes no subconsciente fica. Então, a minha oração que eu faço é assim, Senhor, me perdoe, mas algum sentimento, alguma coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu não perdoei alguém, que venha à minha mente, que eu possa entender e pedir o perdão, né, para aquelas pessoas que eu nem sei que está me afetando, mas que muitas vezes, às vezes, está afetando a gente nem sabe, não é verdade? Mas a gente não sabe de todas as coisas, mas Deus sabe. Então, assim, perdoar primeiro nós mesmos, é o auto-perdão, depois perdoar o próximo e pedir perdão a Deus. Você tem que ter em mente que se você... O perdão é a liberação. Não é porque a pessoa Geralmente, merece, certo? ela não Não é por merece. merecimento, né? Porque não merece, né? E nós, como pecadores, também não merecemos o perdão de Deus. Então, ele é tão maravilhoso, Você tão amoroso e tão justo que ele nos falou uma perdoa coisa de aí. qualquer fato. Então, Vamos vamos perdoar. Você perdoar falou uma por coisa. Geralmente a pessoa não merece. Essa questão do não merecer não quer dizer que você não tem que tomar iniciativa. Quem toma a iniciativa é que vai ganhar, que tem o controle. Se você é governante, se você tem o controle da sua vida, você pode escolher perdoar. Mas quem errou foi ela que começou, ela fez isso. Não interessa. É tão interessante que quando você pede perdão, quando o outro errou e você não fez nada, às vezes você foi magoado, e você pede perdão, me desculpa, eu errei, você não está errado. Assim, vamos dizer, né? Você não fez nada demais. A pessoa fica com um peso tão grande, nossa, eu fiz isso tudo com ele, o cara veio pedir desculpa. Fica um peso na consciência da outra pessoa. Imagina aí, eu te magoei, cara, e você veio me pedir perdão. É fantástico isso. Você ganhou, você saiu na frente. Se fosse uma batalha, você tirou aquilo das suas costas. Aquela pessoa vai ficar, se realmente não for um inimigo, uma pessoa que te quer mal por outros motivos e não consegue te perdoar, vai ser muito ruim para ela, para você tirou o peso das costas, mas aquela pessoa vai... E se ela for uma pessoa que realmente vê que ela fez errado, aquilo ali vai tocar ela vai dizer, poxa, o cara fez tudo isso e ainda vem pedir desculpa, né? Ele mandou um abraço aqui para a dona Silvia Helena, a senhora minha mãe. Bom dia, mãe. E o Natanael. Um beijo bem grande. Beck, Nael, bom bom dia. Beck, você dia. não está na Que live, bom não vou dar estar bom dia para você não, viu? aqui. Entre aí na Vem pra live aí do live. Beck.
Ah, Antônio Augusto Juliana, é importante na hora do Vasconcelos. Será que é o perdão a tio gente Cuca? fazer É a o tio Cuca, né, Antônio Augusto? Bom dia, tio. pergunta. Tio Que Cuca, bom vê-lo aqui. professor. Um grande abraço, tio, para toda a família. Feliz ano novo. Feliz ano novo É a todos que isso. estão aqui, gente. E, Juliana, é importante, na hora do pedido de perdão, a gente fazer a pergunta: você me perdoa? Porque você precisa fazer a pergunta para que a pessoa realmente entenda que você É. está pedindo perdão e que ela responda, né? Claramente que é Você muito diz, olha, importante a aconteceu pergunta, né, isso, do eu queria perdão. dizer que eu errei e você me perdoa. Isso. Aí você finaliza com essa pergunta, porque você joga a responsabilidade para ela vai dizer se... É a questão de... A gente já fez uma live, né, de fazer Exatamente. perguntas. Sempre, cara, ontem eu estava treinando, quando a Lourdes fazer perguntas com minha filha, quase que eu perco dela. Porque ela é muito boa de pergunta. Nossa senhora, vamos fazer uma simulação aqui, não? Faz de conta que tu quer ir pro shopping. E ela ficou, olha, pai, vamos pro shopping. Ela não queria comprar nada. Vamos fazer a simulação, tá? Tu não pode deixar de fazer pergunta. Ela ia fazer uma, fazer outra. Mas o que você vai querer fazer no shopping? Ela, eu quero comprar uma camisa. Mas uma hora dessa o shopping está fechado. Você não acha que o shopping está fechado? Ah, mas eu quero. Ah, não sei o quê. Mas tem shopping 24 horas. Vamos para outro shopping. E ela ficou. Tá, 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 tá. Nossa, e é muito poderoso. Quando você joga a pergunta para a pessoa, você transfere a pressão para ela e ela tem que te responder. E qual é a primeira pergunta correta? Só falando aqui de perguntas, né? Qual é a primeira? É a primeira que vinha na cabeça, é só para você tirar a pressão de você e você vai responder baseado no que ela pergunta, né? No que ela responde, né? Muito importante. E também foi a chave que a gente já Verdade. falou. Ah, Karine, só dar um recado aí para quem está na live. Eu peguei e baixei ontem 3 vídeos que estavam só no YouTube. Alguns vídeos no início a gente estava fazendo no YouTube. Eu baixei e coloquei no Instagram também, tá, Karine? Vou também te disponibilizar para você colocar no seu Instagram. Todos os vídeos, E é bom a gente colocar e vai postar, repostando né? aí. Você vai ter a Postar oportunidade, cara, de cada dia. colocar na sequência, tá? Se você quiser. Vou te passar numerado lá e você coloca também no seu Instagram. E se você quiser, se você tiver canal no YouTube também, você Muito pode bom. colocar lá, tá? As nossas lives, né? Eu quero botar todos. Yeah, Exatamente. poderoso. Muito bom, gente. Cada chave é muito importante. É o que a gente, no dia a dia, a gente vai observando na hora da conversa, tudo, que todas as chaves vão aparecendo, né? Na hora do negócio, na hora do Juliano lá trabalhando, onde você está trabalhando com a sua família, conversando, dialogando, você vai usando essas chaves, que são chaves poderosas, que você vai manter um diálogo melhor, você vai manter abertura de portas, né? Conexão com a fonte, que é Deus. Então, é muito, muito poderoso, todas essas chaves. A gente precisa, todos os dias, estar observando e praticando, né? Na hora que você está numa situação que você lembra que tem uma chave que você Você vai pode usar naquele lembrando, momento, use. você vai Porque é muito escutando, forte. vai internalizando e aquilo Isso, passa a ser tem algo normal. A grande maioria das chaves eu já desbloqueei, mas eu tenho muitas ainda que eu preciso desbloquear, tá certo? Sempre você, a melhor coisa isso. na chave de hoje, que é o perdão, é você não ter a necessidade de perdoar ninguém. E uma das coisas que você precisa fazer para isso, eu já uso isso há muito tempo, é não gerar expectativa em ninguém. Não ter expectativa daquela Tá. pessoa. Aquela pessoa vai fazer uma coisa, ela vai te decepcionar. Então, espera o melhor, mas sabendo que pode acontecer algo que não está no seu controle. Então, não gera expectativa em todo mundo, né? Cada um, as pessoas elas vão decepcionar. Questão de dinheiro emprestado, eu não vou perdoar aquela pessoa que ela tirou o dinheiro lá. Ah, cara, quanto foi? Sei lá, foi R$ 1.000. R$ 1.000 faz diferença? Faz. Mas ela vai ter condição de pagar. Aquela pessoa não tem condição de pagar, tá com o nome sujo, não honrou nem a vida dela, que foi o nome dela que ela não conseguiu. Ela vai pagar o teu dinheiro? Esquece. Às vezes é melhor ser perdoado do que você todo dia acordar dizendo a Karine está me devendo R$ 1.000, vou ligar para ela hoje. Você vai ficar com aquilo na tua cabeça, tu não vai prosperar. Põe logo na cabeça, como é que eu faço para aumentar minhas fontes de renda? Muito melhor do que você ficar todo dia acordar e ficar mandando energia negativa para a Karine e tomando veneno querendo que a outra pessoa morra, né? Porque ela não vai morrer, quem vai morrer é você. Eu contei a história da raiva também, eu contei já para meus filhos, né? Quando eles têm aquelas crises de raiva, fico com raiva, estoura e grita, eu calmo. Aí eu contei aquela história que você estende, o pai estendeu um lençol no quintal branco, né? E uma criança que tinha muita raiva pegou um saco de carvão e mandou ele atirar todo o carvão que ele pudesse com toda a força naquele lençol que estava estendido lá longe. Aí no final o menino jogou todo o saco de carvão, ficou só as pontinhas, ficavam só pequenas manchas pretas que acertavam no lençol.
Aí ele mandou o menino, ó, tá vendo aquelas pequenas pontas pretas? Foi a raiva que você teve contra aquela pessoa. Agora vai te olhar no espelho. O menino estava todo preto, o rosto preto, as mãos pretas, todo sujo de carvão. Ou seja, você se prejudicou mais do que a pessoa que você estava tendo a raiva. De certa forma, o perdão é a mesma lógica. Eu acho que a gente já falou isso aqui no live, né? Tá me ouvindo, cara? Tá me ouvindo, né? Já tinha comentado. Já tínhamos comentado. Isso, eu tinha falado. Já Eu tínhamos conto essa falado isso aí história. também, E né, Juliana? interessante com as crianças, você que tem filho, conte historinhas para elas. Você vai dizer, ah, você não pode fazer, porque se você perdoar, a pessoa vai mandar energia para você. Esquece, conta uma historinha dessa. A criança fica assim, É verdade. ela vai lembrar da historinha. Quando acontecer, ela vai lembrar da história. Por isso que Jesus contava parábolas. É mais fácil de entender. Você não Parábola. precisa dizer, faça isso. Eu estou dizendo que é assim. Se você não fizer, você não vai aprender, menino. Deixe de ser burro. Conta a historinha. A história, ela conta por você. Você está contando a história de outra pessoa, ela vai associar e vai dizer, ah, eu não quero ser igual a essa pessoa, não. E você não ensinou nada, você não obrigou a criança a fazer nada. E os adultos também, né? Às vezes a gente tem que contar uma história para um adulto também. Se você souber fazer analogias, É verdade. é, eu vou dizer, Karine, você precisa ler esse livro, rapaz, O Segredo da Mente Milionária, tal, tal, tal. A Karine, eu detesto ler, não tá vendo que eu não vou ler? Aí você diz, olha, Karine, eu tô lendo um livro, cara, que livro massa. O livro tá mudando a minha vida. O cara lá, que é o T. Harv Eker, lá, ele, quando era criança, ele ouviu uma história do pai dele, chegou um amigo dele, tá? Aí você começa a contar a história do livro, esse livro ensinou isso, isso, isso. Aí ele é o cara, poxa, esse livro é massa, eu vou comprar. Então você conta uma história quando você, quando você Então, quer ensinar a alguma coisa, atenção você da. conta uma história. É muito mais poderoso também. Pois é, isso é inteligência emocional, né? A gente tem que ter muito forte na inteligência emocional. E no caso do perdão, eu digo também autorresponsabilidade, né? Muitas vezes a gente, né, se magoa com a pessoa, mas a gente tem que entender que naquele momento, né, a gente tem que trazer a autorresponsabilidade para saber o que você vai falar, para depois não trazer essas consequências. Né? Então é muito É. importante a autorresponsabilidade. E quais são as tarefinhas de hoje? Então, para liberar um 2023 com muito amor, prosperidade, vamos começar perdoando esse ano, vamos começar liberando esse perdão para que você possa já começar com força, né, com o objetivo de esquecer tudo que está ali remoendo dentro de Perdoe. você. Perdoe, né? Faça uma listinha das pessoas, pense hoje num momento, pare um momento no dia, vá analisar, olha, hoje, quanto tempo, né? O que está acontecendo? Por que minha vida tá assim? Será que eu preciso perdoar alguém? Né? Então, assim, perdoar e colocar a lista, vai lá, liga para a pessoa, né? Se a pessoa, mesmo quando a pessoa já faleceu, a gente faz um perdão. Sabe qual é uma coisa boa, Juliano? Que eu fiz um treinamento que é muito importante? É. Você escrever uma carta de perdão. Você escreve carta de perdão, você escreve, né, pede perdão e tal, tal. Você escreve para aquela pessoa, ou que dá muito longe, que você não tem como contactar, ou que Bacana. faleceu, que você não tem Excelente. mais como, né? Quantas pessoas que morrem e não tem, né, o Karine, tempo de pedir perdão, né? isso Muitas pessoas. é fantástico, Faça essa isso questão aí. da carta, principalmente para quem já faleceu, porque por mais que você perdoe, é pior ainda a culpa de quem morreu, um parente, um amigo, e você não perdoou. Acho que a culpa é muito grande. E quantas pessoas no leito de morte, a gente já ouviu isso de história de médicos aí, né? As pessoas contam, o que que você Isso. quer antes de morrer? A pessoa está morrendo ali, rapaz, queria que meu irmão estivesse aqui para eu pedir perdão. O cara tá 20 anos brigado com o irmão. 20 anos que não perdoa aquela pessoa. Na hora da morte, é o que ela se lembra é que ela não perdoou. O que ela deixou de fazer, as viagens, o tempo que ela passou de lazer com a família. Mas se ela não perdoou, aquilo vai voltar na hora para ela, ali quando ela estiver perto de morrer. Isso aí a gente já viu. Então você vai levar isso até a cova, né? Você vai esperar tá doente, está perto de morrer para pensar nas pessoas. Faz agora essa lista aí que a Karine disse. Pega essa caneta e faz agora. Você está se libertando, você está desamarrando aquela corrente da sua perna. Você está se libertando e está libertando aquela pessoa. Se ela não te perdoar, ela que vai ficar com a corrente agora amarrada nela, mas você se livrou. Né? Primeira tarefa. E tem uma regra dos 2 minutos. Você conhece a regra dos 2 minutos? Aprendi isso na logística, tá? Na logística, se você tiver que fazer qualquer tarefa e você conseguir resolver em até 2 minutos, você tem que fazer até 2 minutos, você já coloca em ação. Pô, a lâmpada daqui de casa queimou. Eu tenho uma lâmpada na mão.
Eu vou subir na cadeira, eu vou trocar. Se eu conseguir trocar essa lâmpada em 2 minutos, faça logo na hora. Senão a sua casa vai passar um mês apagada, escura, e você não compra essa lâmpada para trocar. Você não tem coragem de trocar. Se você tá com papel e caneta aí, em 2 minutos, coloque aí 10 pessoas aí. Quantas pessoas tiverem? Às vezes é só uma, às vezes são 5, são 10. Coloque as pessoas que você tem que perdoar. Anota aí. E a segunda tarefa, manda uma mensagem. Ah, não quer ligar? Tem um WhatsApp hoje. Manda uma mensagem. Olha, aconteceu isso, aquele fato que aconteceu. Queria pedir desculpa, você me perdoa? Pronto. Só isso, uma frase simples. Cara, você vai ver o quão é libertador você fazer isso. Eu já fiz isso muito. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais essa política de não gerar expectativa já há muito tempo. Mas eu lembro no começo, logo que eu tinha 18 anos, 19, na base aérea, tinha uma pessoa que lá... aprendi isso muito cedo. Aprendi isso muito cedo. Teve uma época que eu andei, fui espírita e dizia isso, de perdoar e tal, e eu perdoava, não ficava com aquela pessoa. Às vezes eu fui lá, um cara que me magoou, quando eu era da aeronáutica, eu fui lá, agora eu fiquei o dia todo, como é que eu vou fazer? Ai, meu, eu tô com vergonha, não vou fazer não, o que é que vão pensar? É muita humilhação, eu vou ter que me humilhar, não fui eu que errei, tá? Eu ficava, mas não fui eu que errei, não entra na minha cabeça que eu tenho que pedir perdão. Mas eu fui lá à tarde, esperei o cara estar sozinho, foi uma novela, eu arrodeando para poder chegar naquela pessoa. Quando eu cheguei, disse, nossa, o alívio que você sente depois, porque se ela não te perdoar, aí o problema não é mais teu, você perdoou ela, entendeu? Você tirou aquele peso das costas. Não faça isso, que é fantástico. Você vai se libertar mesmo, de verdade. Eu falo que eu já fiz, e você vai conseguir também. Não é fácil, né? Mas é uma chave poderosa para desbloquear o seu sucesso, as coisas que você quer ter futuramente, tá certo? Faça isso. Lembra de mais alguma tarefa, Karine? Né, Juliano? Faça o que tem que ser feito hoje. Então, uma dica para quem é casado. Gente, quando a gente é casado, uma dica boa é não deixe para amanhã, não vá dormir com raiva, não vá dormir estressado com seu esposo ou com sua esposa. Antes de deitar, pegue ele, chame, vá lá conversar, peça perdão, coloque as coisas, né, tudo, faça as pazes, né? Dê um abraço de 40 segundos e vá dormir assim, porque quando você amanhece, tem gente que passa uma semana sem nem querer falar com a pessoa. Gente, isso aí é muito ruim. Então, crie isso aí, né? Porque a própria palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados. Nós precisamos, né, colocar o amor em primeiro lugar. Às vezes precisamos nos humilhar, né? Para Deus, os humilhados serão exaltados. Então, tem que lembrar disso, não ter vergonha, né? E pedir perdão, porque é para o nosso bem, é para o nosso bem, é para poder estarmos em conexão com Deus 100%. Então, assim, tudo que vem para o amor, para o perdão, vai dar certo. Vai ser muito melhor. Só para falar, isso aí eu aprendi quando eu me casei, no curso de noivos. A gente faz aquele curso de noivos, né? Padre Jackson falou. No final eu cheguei, Padre Jackson, deu um conselho para a gente que vai casar. Já tinha terminado o curso. Aí ele disse, não deixe que o sol se ponha sobre sua ira, sobre vossa ira. Abraça. Não, eu vou dizer um segredo para você não se separar nunca. Não vá dormir brigado com sua esposa. E você, ela apontou para Beto, não brigue, não vá dormir brigado com ele. Se você fizer isso, você vive a vida toda. E outra coisa, e escuta o que ele falou aqui agora. Por mais que você esteja certo, perdoa. Esquece o orgulho, engole o orgulho, vai lá e pede perdão. Se você tiver certo, a outra pessoa vai ter aquele negócio, nossa, eu que estava errado. Aí vai lá e desculpa, ela vai te desculpar e vai ser mais fácil. Por quê? Marido e mulher não é para ter briga, né? Então vai ser mais fácil de perdoar. Você vai ter aquele momento antes de dormir, que é o seu quarto, né? Que é o seu local sagrado, ali a sua cama. Vai lá, pede perdão, tá certo? E lá na Bíblia, lá quem quiser ler, tem Mateus também, capítulo 6, 14, que fala do perdão. Tem essa passagem aí que a gente falou de perdoar 70 vezes 7, né? Então, perdão tudo está perdão é libertador, tudo tem na Bíblia. E lembre que também a gente está falando de provérbios. A Karine está postando aí nos stories, né? Provérbios. Hoje, eu já li Provérbios 3 hoje, vou já postar o videozinho do Provérbios. E aí lembra, só revisando as tarefas. Fazer a lista de pessoas, né? Mandar mensagem para ela, não esperar nada em troca, o que era mais carinho que a gente tinha falado, e se possível, faça uma oração perdoando essa pessoa. E se a pessoa já faleceu, faça uma carta para ela pedindo perdão, e onde ela estiver, ela vai lhe perdoar, pode ter certeza.
Lembrando que você só vai Pois é, conseguir faço uma. se perdoar, perdoar os outros se você se perdoar, né? Deus só vai te perdoar, na realidade, se você perdoar a si mesmo e conseguir perdoar os outros. Aí que o perdão de Deus ele vem para você. Enquanto nisso, você fica... Deus não te libera, né? Você fica ali com uma pendênciazinha, né? Com ele, né? Vamos lá. Então vamos despertar para 2023 e perdoar, gente. Vamos entrar nesse perdão e que o amor prevaleça em nossas vidas Exatamente. sempre. Então, tenha um excelente dia. Perdoe Te mesmo estando abençoe errado. Perdoar grandemente, 70 porque vezes 7, infinitamente. Vamos lá. é 7. Nobilíssimos, um grande Bye, abraço. bye. Fiquem com Deus. Um Tchauzinho. excelente dia. Cheio de perdão aí para vocês. Valeu. Tchau, Seja tchau. tchau.